Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Programa toda quarta-feira ao vivo, como fazemos aqui na TV Comunitária de São Paulo já há 8 anos. Portanto, você poderá participar, como sempre, telefonando, né? Os telefones aparecem no GC embaixo e você pode ligar aqui para a gente conversar, debater. E também você não é obrigado a concordar com aquilo que for dito aqui durante o programa. No Câmara Aberta Sindical, nós valorizamos muito o contraditório, o direito das pessoas debaterem, discordarem e, já diz o ditado, é da discussão que nasce a luz. Nós, como todos os programas, geralmente enfocamos um tema que é um eixo do programa. Às vezes é uma categoria, às vezes é uma greve, às vezes é um projeto de lei, mas sempre tem um eixo e o programa gira em torno dele. Hoje nós vamos falar de uma categoria importante, de uma grande categoria, certamente a maior categoria de trabalhadores do Brasil, que são os trabalhadores no comércio, os comerciários. E nós temos a alegria de ter aqui presentes ao estúdio duas pessoas que são muito importantes na organização sindical e, portanto, na coordenação das ações e lutas sindicais da categoria, que são o presidente da CNTC, da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, o Levi Fernandes Pinto, que é a primeira vez que ele veio aqui ao programa, eu já convidei várias vezes, não deu. Obrigado, viu, Levi, por você ter vindo aqui. É uma honra para a gente ter a sua presença aqui no estúdio, tá? Obrigado, prazer. O agradecimento é nosso, o prazer é nosso. Perfeito. E também temos o Lorival Figueiredo Melo, que preside a FEAC, Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo, e é secretário-geral da CNTC. O Lorival já esteve aqui com a gente outras vezes, nós já fizemos muitas ações sindicais, porém não, Lorival. Obrigado, viu, Lorival, seu retorno, né? Obrigado, Franzinho. É um prazer estar aqui de novo, conversando com você, que é um companheiro de luta. E não suma não, volte mais vezes, pô. Obrigado. Bem, e daqui a pouco nós vamos ter também as participações por telefone, uma sessão chamada Na Linha. Participará o Valmir Marques, o Birubiru, que preside a Federação dos Metalúrgicos Ligados à CUT. Esta semana é uma semana importante para os trabalhadores brasileiros por várias razões. Eu quero, antes de entrar aqui no programa, dizer que uma das razões é esta aqui, este livrinho aqui, ó. O meu está surrado, judiado, porque eu uso ele bastante, que é a Constituição Brasileira, que sábado fará 25 anos. A Constituição Cidadã, como muito bem definiu Ulisses Guimarães, que restabeleceu que o Estado de Direito, está nessa peça o restabelecimento do Estado de Direito, as garantias individuais e também assegurou importantíssimos direitos aos trabalhadores. Redução da jornada para 44 horas semanais, eram 48, licença maternidade que passou de 84 para 120 dias, licença paternidade que não havia de 5 dias, também o abono de férias e uma série de outras garantias. Mas nós não vamos falar da Constituição hoje não, hoje nós vamos falar de comerciários. Levi, em primeiro lugar, o que é a CNTC, se ela funciona só em Brasília, se ela funciona no Brasil inteiro, quantos sindicatos ela tem filiados e quantas federações? Franzinho, a CNTC, até por regra normal, sua sede é em Brasília, né? Mas nós temos uma rede grande que é o sistema CNTC. São 32 federações espalhadas pelo país, representação dos empregados no comércio, sendo que 27 dessas federações estão filiadas à CNTC. Correto. E temos também uma rede de 832 sindicatos de empregados no comércio no país. 832? 832 sindicatos. Perfeito. O que representa, temos a representação hoje direta de mais de 12 milhões de trabalhadores, né? São trabalhadores de empregados no comércio atacadista, varejista, na área de prestação de serviços, o pessoal de movimentação de mercadorias, armazéns gerais, além do pessoal dos companheiros nossos, técnicos de segurança do trabalho, secretários e secretárias. E um dado importante, Franzinho, quando eu digo que são 12 milhões de trabalhadores, a gente gosta sempre de fazer uma comparação para que o público possa entender realmente o que nós estamos dizendo. Nós temos o nosso vizinho, país vizinho aqui, o Uruguai, que tem pouco mais de 4 milhões e 300 mil habitantes no país. Correto. Então, se nós considerarmos isso, praticamente somos quase que 3 população do Uruguai, 3 uruguais dentro do Brasil de comerciários.
E mais um dado importante. Se nós observarmos bem que considera-se a média de 3 pessoas por família, eu disse 12 milhões de trabalhadores diretamente. Sim. Então, por 3, tranquilamente podemos afirmar, somos uma família de mais de 30 milhões de trabalhadores brasileiros de forma direta e indireta. Aí nós já estamos passando muitos países em termos de população. E muitos países em termos de população. Perfeito. Lourival, você é da FEAC, Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio. O que exatamente vem a ser a categoria dos agentes autônomos? Nós somos os prestadores de serviços na área de comércio, pessoal de contabilidade, logística e várias atividades que trabalham junto ao comércio. Correto. Na prestação de serviços a terceiros. Somos intermediários sempre de alguém junto a algum órgão ou junto a alguma pessoa. Então, somos agentes autônomos do comércio do terceiro grupo da CNTC e esse é o motivo que hoje nós estamos lá na Secretaria-Geral. Agora, os agentes autônomos, eles são mais administrativos ou mais operacionais? São mais administrativos, cuida mais da parte administrativa nas empresas. Perfeito. Levi, havia, e nós divulgamos aqui diversas vezes, uma grande bandeira dos comerciários brasileiros e a CNTC, de certa forma, foi quem empunhou esta bandeira em âmbito nacional, que era a regulamentação da profissão dos comerciários, do comerciário, né? Este ano saiu a regulamentação. Exato. O Congresso aprovou e a presidente Dilma sancionou. Eu considero que na história de uma categoria é um marco. Exatamente. Então eu queria saber, no âmbito da CNTC, como é que vocês avaliam essa conquista e que reflexos ela terá efetivos na vida do trabalhador, do comércio, do empregado de supermercado, de uma loja de imóveis, de um empregado de shopping center, de um trabalhador de agente autônomo do comércio, aqui citado pelo Lourival. Que efetividade terá esse reconhecimento? Veja bem, ainda podemos dizer que estamos extasiados com o reconhecimento da nossa categoria. Por quê? Isso remonta à década de 30, quando, naquele movimento com Getúlio Vargas, ele instituiu a jornada de 48 horas. E, coincidentemente, foi no dia 30 de outubro daquele ano que saiu o decreto de regulamentação, criou-se aí o Dia do Comerciário. Então o comerciário comemora seu dia este mês? Esse mês, 30 Perfeito. de outubro, era até então a data não oficial e com regulamentação da categoria passou por lei ser reconhecido oficialmente o Dia do Comerciário, 30 de outubro. Veja bem, são décadas e décadas de luta. E, sem sombra de dúvidas, o comerciário, desde os remotos tempos da humanidade, já existia a profissão. E no Brasil, nós acabamos de falar aqui agora há pouco, somos uma maior categoria de empregados, de trabalhadores desse país. E, até então, injustamente, nós não éramos reconhecidos como categoria. Nós éramos apenas uma função e não um profissional. Vários projetos tramitaram no Congresso Nacional, várias lutas foram travadas, mas o projeto não avançava. Até que, no segundo Congresso dos Comerciários, nós conseguimos uma orientação dos trabalhadores brasileiros do comércio e o Paim, o senador Paulo Paim, nosso eterno coadjuvante nessa luta. Brilhante senador. Brilhante senador. E um grande amigo pessoal de todos os trabalhadores e principalmente dos comerciários, e foi um baluarte para a gente conseguir esse intento. O projeto começou a caminhar, mas ainda havia algumas mazelas que precisavam ser ajustadas, alguns desentendimentos, até que quando nós chegamos à CNTC, nós procuramos ver quais eram esses pontos divergentes, sentamos junto à CNC, Confederação Nacional do Comércio, e tentamos buscar aí o que poderia ser negociado, buscar o entendimento, não que fosse aquilo que nós precisávamos e que continuamos precisando, mas que era possível naquele momento para que houvesse reconhecimento dessa categoria. O projeto tramitou primeiramente no Senado, pelas comissões, indo à Câmara, passou por todas as comissões da Câmara, houve uma mudança de redação, voltou ao Senado e finalmente, no dia 14 de março, agora de 2013, finalmente a presidenta Dilma sancionou essa lei. Justo e merecido reconhecimento de todos os comerciários brasileiros.
Então, todos os ouvintes aí, todos os telespectadores podem ter certeza de uma coisa. Hoje, o comerciário brasileiro pode estufar o peito e orgulhar-se e dizer: eu sou um profissional do comércio, eu sou reconhecido como profissional por lei. Isso muda muita coisa. Tá. Né? Por exemplo, nós tínhamos as negociações salariais e muitas vezes nos desentendimentos isso acabava indo para um julgamento de um dissídio coletivo ou para uma sentença normativa. E várias vezes nós não tínhamos estabelecimento de um piso salarial. Por quê? O judiciário entendia que isso era via negocial, não era por decisão de sentença normativa. Correto. Hoje não. Nossa meta era estabelecer um piso nacional. Mas diante, como tem os bancários, por exemplo. Como tem os bancários, mas diante da diversidade. Porque os bancários é uma situação um pouco mais atípica, porque é uma categoria onde tem um número grande, ou maior do que os comerciários, concentrado num único espaço. Nossa categoria são números menores e mais dispersos. Sim, né? sim, sim. Então ficava difícil de estabelecer um piso nacional que atendesse tanto o norte, como o nordeste, como o sul e sudeste. Correto. Então estabeleceu-se a obrigatoriedade, o direito de reconhecimento ao piso da categoria através da negociação coletiva ou acordo coletivo. Interessante. Né? Estabeleceu-se o turno de 6 horas. Não que a gente estabelecesse nessa lei que quem trabalha 8 horas possa reduzir para 6 e ter redução salarial. Não é isto. Ele pode ser contratado num turno específico de 6 horas e não pode trabalhar mais do que um turno consecutivo, salvo acordo ou convenção coletiva. Estabelecemos a jornada de 44 horas. Aí, Franzinho, veio um grande, entre aspas, contrassenso na visão de muitos. Mas peraí, enquanto o movimento sindical no Brasil, todos os trabalhadores reivindicam as 40 horas, os comerciários, a CNTC, está aí se deliciando, delirando em ter conquistado as 44 horas. É verdade. Mas tem uma razão. Tem a razão. Qual é a razão? O comerciário é uma das únicas categorias que não tem as 44 horas de trabalho. Perfeito. Principalmente os companheiros de supermercado, os companheiros de shopping center, que têm uma jornada abastecida aí entre 60, 65, até 70 horas semanais. Então, para nós hoje, regulamentarmos as 44 horas é sim uma grande conquista. E isso quer dizer o seguinte: a jornada é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo ser modificada apenas por convenção coletiva ou acordo coletivo. E jamais entendimento direto entre patrão e empregado. Isso não pode acontecer. Correto. Bom, o Levi já apontou uma série, desculpe interromper, uma série aqui de vantagens para os comerciários e depois ele certamente vai prosseguir na explanação dele, porque quando uma categoria obtém o status profissional, a regulamentação profissional, como o meu caso, jornalista, você estabelece um padrão muito mais civilizado em termos de direito e de relações entre capital e trabalho. Portanto, é um avanço extraordinário. Os reflexos podem não ser imediatos, mas vão se desdobrar a partir agora deste ano, das negociações coletivas e assim por diante. Lorival, antes de passar a pergunta para você, eu quero registrar e agradecer o Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Comerciários, que não pôde vir aqui ao programa hoje, nem participar pelo telefone em razão de compromisso, mas que ajudou a viabilizar a vinda aqui do Levi e também a sua vinda. Agradecer a Cristiane Rodrigues Kozovitz, que é do setor de imprensa da CNTC, portanto, minha colega, que eu já conhecia de contatos, mas não conheci pessoalmente hoje, e o Robson Gazola, diretor aqui da TV Comunitária, que também ajudou, porque é difícil compatibilizar a agenda de dirigentes. Os dirigentes são muito ocupados. Imagina um presidente de uma confederação que tem 832 sindicatos, 27 federações, 12 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. É gente que anda muito e que tem reunião cedo, de tarde e de noite. Então, eu consegui trazer assim um programa a esta hora, não é fácil. Está me avisando aqui o Enéas que já estamos com o Valmir Marques, o Birubiru, para participar do Na Linha. Então, vou pedir licença ao Levi e ao Lorival para uma rápida conversa com o Birubiru e retomamos aqui o programa tratando dos comerciários, ok? Muito bem, Birubiru, Valmir Marques, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Câmara Aberta Sindical e já vou fazer uma pergunta.
Os metalúrgicos ligados à CUT têm database em 1º de setembro e vários acordos já foram firmados. Queria saber como é que estão os acordos e que índices têm sido obtidos pelos trabalhadores. Boa noite. Prazer estar falando com vocês. A nossa database de fato é setembro, metalúrgicos da CUT no estado de São Paulo, e nós hoje já assinamos 2 acordos com o pessoal de autopeças e com o setor de fundição. Correto. Que contempla o NPC do período, 6,07, mais 1,82 de aumento real. Correto. O que dá 8% de reajuste de todos os salários a partir de 1º de setembro. Ô Birubiru, e esse reajuste ele incidirá então também no 13º? Sim, a partir de agora todos os salários, todos os vencimentos até o final do ano, inclusive o 13º, as férias, normalmente no final do ano nós temos férias coletivas na nossa base, tudo já com os 8% incidindo sobre os salários dos trabalhadores, né? Então, é uma correção de todos os vencimentos. E existe algum grupo onde a negociação emperrou ou tudo está caminhando razoavelmente bem? Olha, nós já temos também, para agendar a data de assinatura no grupo 2, que é o que envolve o setor de máquinas eletroeletrônicas, o grupo 8, que é o setor de siderurgia, materiais não ferrosos e outros, e o setor de estamparia também, já estamos com os acordos prontos para serem assinados. Correto. Nós temos uma pequena pendência no grupo 10, que envolve lá o sindicato ligado à Fiesp, e as oficinas mecânicas, lâmpadas e outros setores. Aí nós temos uma pequena pendência que nós devemos resolver entre amanhã e sexta-feira, para aí sim concluirmos todas as nossas negociações. Sim. Lembrando que esse ano as montadoras, nós fizemos, quem conduziu as negociações foram os sindicatos de base, né? Não foi a federação esse ano. Correto. Ô Birubiru, e quantos trabalhadores ao final serão beneficiados com esse acordo de 8%? Então, a nossa base contempla hoje 260 mil metalúrgicos nos 13 sindicatos no estado de São Paulo. Correto. Então, de todos os grupos, nós estamos falando de 260 mil metalúrgicos dos sindicatos filiados da CUT, que já estão com os acordos sendo fechados e vão ser beneficiados pelo acordo. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo o Valmir Marques, presidente da FEM-CUT, já esteve aqui no nosso programa várias vezes. Aliás, reforço o convite para que você venha outras vezes, o popular Birubiru. Muitíssimo obrigado, boa sorte nas negociações, não só dos metalúrgicos, inclusive dos bancários. É preciso que o movimento sindical se junte, se some e apoie a greve dos bancários, porque se há um setor do empresariado que ganha muito e distribui pouco, é o setor financeiro, sobretudo o setor bancário. Um abraço, Birubiru. Um abraço, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado. Voltamos aqui com câmera aberta. A sindical já tem perguntas, daqui a pouco eu faço, mas eu quero até pegar da mão do Lorival aqui um livretinho. Posso, Lorival? Opa! Que diz o seguinte: Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários. E aqui é uma pauta mínima, uma espécie assim, digamos, de roteiro, né, de ação e de reivindicações e de questões ligadas aos comerciários. E a razão pela qual eu estou mostrando é que em âmbito federal, ou seja, em Brasília, no Congresso Nacional, já foi constituída a frente, até quem coordena, se não me engano, é o Roberto Santiago. Isso, é isso? exatamente. Deputado aqui por Ele é São o Paulo, do presidente da PSD. frente. E já esteve aqui também no Câmara Aberta o Santiago. E amanhã, quinta-feira, será lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lorival, por que vai ser lançada a frente aqui no Estado de São Paulo? Que horas e quem é que pode participar do lançamento? É aberto a todos os comerciários, a todo o público. Será às 10 horas na Assembleia Legislativa e nós estamos fazendo esse lançamento em todos os estados. Já há uma agenda programada, a próxima será no Rio Grande do Sul. E o objetivo é que o comerciário tenha um diálogo com o poder público em vista das várias questões que nós temos, que independem às vezes do sindicato, depende muito mais de uma legislação, depende muito mais de garantias que a gente busca através da própria Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional.
Essa é uma frente mista que está congregando deputados e senadores. Nós temos, como você viu, uma pauta mínima de alguns assuntos que nós queremos tratar, e inclusive emendando a questão da regulamentação. Um dos pontos que o presidente coloca é a nossa jornada de trabalho, que será a nossa grande bandeira, porque você sabe que existe ainda um monstrengo que vem da época do neoliberal, que chama-se banco de horas, e que a gente vai encetar uma luta muito grande contra este banco de horas, porque é uma penalização aos trabalhadores, é uma perda para os trabalhadores, e a nossa atividade, tanto do comércio quanto do serviço, é muito penalizada. Em vista da pulverização das empresas, a distância das empresas, algumas empresas desrespeitam muito a questão da jornada de trabalho, fazendo acordos diretos com os empregados. Nós temos uma rotatividade, são trabalhadores jovens, muitos deles o primeiro emprego, e às vezes até que ele tenha conhecimento do sindicato, chega ao sindicato, ele aceita algumas condições impostas pelo patrão. Essa é uma bandeira da CNTC, nós estamos só esperando a regulamentação, a definição disso, para nós incentarmos uma luta a nível nacional contra a questão do banco de horas. Perfeito. Eu queria fazer um comentário antes de passar a palavra para o Levi Fernandes Pinto, presidente da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, entidade que representa 832 sindicatos, 27 federações e mais de 12 milhões de trabalhadores. A respeito, até indo ao encontro aqui do que eu comentei da Constituição Cidadã, eu vou citar algumas categorias que recentemente obtiveram conquistas importantes aqui no Brasil. Os professores, até 3 anos, não tinham piso. Era comum você ver no Jornal Nacional professora no interior do Piauí ganhando 60, 70 reais por mês. Era uma coisa humilhante. O piso não é maravilhoso, mas hoje é um piso que passa de R$ 1.600. R$ 1.600. Numa metrópole como São Paulo, não é muito. No interior do Ceará, é um salário significativo, sem dúvida. Então, é uma categoria muito grande e que teve uma conquista efetiva e concreta. Os vigilantes, que já foram da CNTC, hoje não são mais, hoje são da CNTV, na verdade. CNTV. Os vigilantes são cerca de 800 mil no estado de São Paulo, conseguiram o adicional de periculosidade de risco de vida de 30%. E foi sancionada a lei, inclusive, se não me engano, pela presidente Dilma, se não me engano, dia 12 de dezembro, dia 8 de dezembro, foi no final do ano passado. Outras categorias, como os agentes comunitários de saúde, que são 700 mil médicos descalços no Brasil, que a gente não conta, eles tiveram ano passado um aumento no seu vencimento de 21%. E agora eles adquiriram direito a um repasse que é feito pelo Ministério da Saúde, chamado PIMAC, que eles, teve uma cidade aqui do interior que cada um recebeu R$ 4.000, portanto é significativo na vida do trabalhador. Portanto, a conquista que obtiveram os comerciários é uma conquista importante para os comerciários, mas se insere numa conjuntura de um país que vem avançando nas questões sociais, felizmente, depois dos anos neoliberais, né, Lorival? Nós batemos tanto naquele período lá de ataque ao artigo 618 da CLT, né? Queriam acabar com a justiça do trabalho, né? Foi uma luta, né? Legislar sobre negociado, né? Exatamente. E a CNTC jogou um papel importante nisso também. Lorival, mas eu queria falar Levi, da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários, que será lançada amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que vai ser? Vai ser uma sessão? Vai ser um evento? Qual que é o formato dele? Quem que vai estar presente? Deputados, os dirigentes sindicais aqui do Estado de São Paulo, a federação, os setores patronais vão estar presentes também. Quem é que vocês vão juntar nesse evento importante? Veja, Franzinho, nós fizemos um convite a todos os setores sindical do Estado de São Paulo e já temos aí confirmado algo em torno de 170, 180 entidades sindicais. Puxa vida. Né? Até agora à tarde, me parece que já havia uma adesão de 21 deputados estaduais. Teremos a participação de alguns deputados federais, né? Alguns vereadores também parece que estarão presentes. E vai ser um evento, tá? Vai ser um evento para a gente fazer esse lançamento aqui. Por quê? Nós entendemos que a modificação, a busca, a luta para se tentar melhorar alguma coisa do trabalhador tem que começar da porta para dentro do Congresso Nacional. Tá. Isso nós conseguimos fazer, é a maior
frente parlamentar hoje instalada no Congresso Nacional. Quantos integrantes tem? Você tem ideia? São, me parece, se eu não tiver errado os números aqui, foi passado inclusive pelo presidente da comissão, algo em torno de 240 deputados. Puxa e 23 senadores. Tá. Né? É grande, realmente. É grande. E a intenção nossa é trazer isso para os estados e também para os municípios. Por quê? Nós precisamos saber as peculiaridades locais, precisamos levar ao Poder Legislativo para que ele entenda e seja a voz do comerciário em todas as esferas, câmaras, nas assembleias, e nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais e na Câmara, no Senado, no Congresso, vamos dizer assim. Eu acho que é por aí, é o caminho que nós temos para fazer isso. Temos uma gama muito grande e, mais uma vez, o parlamentar vai se fazer valer do voto que recebeu do comerciário. Mais do que nunca, o comerciário agora vai se sentir representado, porque ele vai ser a voz do comerciário nessa luta que nós teremos de tentativas de melhoria dessas condições. Ou seja, o comerciário passa a ter uma atuação mais ativa no processo político. Mais ativa no processo político. Eu acho que nós entendemos que isso é importante e é por aí que a gente pretendemos divulgar e levar isso para todos os rincões desse Brasil. Né? A ideia é realmente fazer um movimento grande e para que o comerciário possa participar no seu município, no seu estado, e nós também fazemos isso no Congresso Nacional. Correto. Eu queria iniciar já a rodada de perguntas dos telespectadores, porque aqui, Lorival, é o Câmara Aberta Sindical. Então, o programa ao vivo é justo e natural e merecido que o telespectador aqui participe. E quem vai participar, primeiramente, é um comerciário. Ótimo. É o Nildo Nogueira, que mora no bairro do Limão, e ele é dirigente dos sindicatos comerciais aqui de São Paulo. Levi, ele está dizendo que a regulamentação é de 44 horas, mas as empresas continuam com o banco de horas, como mencionou o Lorival aqui, sacrificando mais o trabalhador comerciário e não pagando essas horas extras, simplesmente dando em descanso quando bem entendem. 60% dos trabalhadores comerciários recebem por fora e nos acordos das convenções e coletivo da federação, etc., sempre atrasa de 60 a 90 dias para assinar o acordo. E isso traz prejuízo para os trabalhadores. O que podemos fazer para acabar com esse abuso da parte do empresariado? E manda aqui votos de feliz noite e um abraço a toda a mesa. Muito obrigado, viu, Nildo? Bom, Nildo, primeiramente, o descumprimento e colocando aí o banco de horas não pode mais acontecer. Correto. Né? A lei é clara, a lei 12.790 é clara, a jornada é de 8 horas diárias, 44 semanais e que ultrapassar somente por acordo da convenção coletiva. Bom, não é possível de forma genérica, mas se a entidade sindical negociar que ainda assim ele pode estender as 2 horas, está atendido o pressuposto da lei que diz que é só por convenção ou convenção coletiva. O que nós precisamos fazer, que nós pedimos inclusive todos os comerciários, é que denunciem esses abusos ao sindicato. Isso é primordial, nós temos que fazer valer a lei. Infelizmente, nós temos, Francisco, no Brasil aquele sistema de lei que pega e lei que não pega. Né? E nós não podemos, depois de tanta luta, depois de tantos sacrifícios de décadas, que a nossa lei não pegue. Nós temos que ser o guardião número 1 dessa lei. Então, acho que isso é primordial. E o nosso movimento sindical é de realmente partirmos para um diálogo e, se não conseguirmos, que tenhamos que ir para a via judicial, mas nós temos que realmente estancar esse acontecimento aí. A questão que ele coloca aí para nós também das negociações do atraso, pode ter a certeza, Nildo, isso é um grande desafio que nós temos, porque o empresário do comércio entende que quanto mais ele protelar, melhor é. E aí começa aquela situação. Ele oferece nada, ou às vezes índices irrisórios, no intuito de atrasar a negociação, ou atrasando a negociação, que o sindicato acabe fechando um mau acordo. É por isso que se demora a fazer esses acordos. É por isso que as entidades sindicais não podem ceder e nós continuamos nessa luta realmente para tentarmos ampliar. Até porque nós não temos aí a salvaguarda nossa hoje do Congresso, do Poder Judiciário, do Ministério do Trabalho. Então, a luta nossa é unitária, mas
com grande esforço, a gente pretende, com o tempo, e agora com essa lei nossa, melhorar essas condições. Perfeito. Eu registro que o Nelson Salazar Diogo, Nelsinho, consultor sindical, nos telefona. Parabéns aos participantes do programa, um grande abraço a todos e principalmente ao Lourival, que está representando a CNTC em Brasília. Nós temos um intervalo agora, tem mensagens de sindicalistas que participam aqui do programa. Faremos o intervalo e voltaremos com o Lourival, que é secretário-geral da CNTC e preside a FEA aqui em São Paulo, e o Levi, que é presidente da CNTC, que pelo sotaque não deixa dúvidas de que é mineiro, né? Depois eu vou falar de um ilustre mineiro que eu tive a honra de conhecer ontem e entrevistar aqui em São Paulo. Vamos ao intervalo, voltamos já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota visitou o Sindicato dos Comerciários de São Carlos, sempre acompanhado pelo presidente Ademir Lauriberto Ferreira e por sua diretoria. O presidente da federação concedeu entrevista para as emissoras de rádio Intersom e Realidade. Depois visitou várias lojas onde conversou com os comerciários. Mota vem implantando uma nova dinâmica na entidade, a valorização da categoria e a aproximação cada vez maior da federação junto aos sindicatos, na luta pela ampliação dos benefícios para a categoria. Pela noite, na Câmara Municipal, Mota participou de homenagem aos 25 anos dos Sincomerciários de São Carlos. Na ocasião, o presidente Ademir recebeu o título de cidadão benemérito. No sábado, coordenou reunião de diretoria da federação na cidade. A vencedora do concurso Miss Comerciária 2013 dos Sincomerciários de Jundiaí e região foi Patrícia Tomim. Ela representa a loja Armazém no Jundiaí Shopping. O evento foi brilhante, diz o presidente Milton Araújo. São Carlos também teve sua Miss eleita no sábado, dia 28. A vitoriosa foi Daiane Barbosa, da Eduardos Brinquedos. O presidente dos Sincomerciários, Ademir Lauriberto Ferreira, entregou a faixa de Miss, juntamente com o presidente Mota da FEComerciários. Agora se prepara para concorrer ao Miss Comerciária Paulista 2013. A finalíssima acontece dia 23 de novembro no Centro de Lazer da Federação em Praia Grande. Ao todo são 32 candidatas. Em audiência com o governador Geraldo Alckmin, dia 30, no Palácio dos Bandeirantes, Mota e Amauri, vereador e presidente dos Sincomerciários de Tupã, discutiram assuntos pertinentes a futuras parcerias do governo do estado com os sindicatos filiados à federação. No final do encontro, o governador apresentou a eles Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da Nova Central e aproveitamos essa oportunidade para mandar um abraço ao Movimento Sindical Paulista, aos trabalhadores de São Paulo e, em especial, aos servidores públicos. Nós, da Nova Central, estamos nos mobilizando e convocando os servidores públicos para que a gente possa fortalecer a luta pela regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós, servidores públicos, não temos direito à negociação coletiva. Embora a Convenção 151 tenha sido ratificada, ela não foi regulamentada. Portanto, queremos regulamentação imediata da Convenção 151 da OIT. A Contratu realizou a última etapa dos workshops de qualificação sindical Renovando Conhecimentos de 2013. O evento da região Nordeste foi realizado entre os dias 17 e 20 de setembro em Salvador, capital da Bahia. É o quinto, regional sobre essa questão da Copa do Mundo e os temas são muito importantes para que a gente possa avançar e saber entender e pensar estrategicamente qual é a nossa vida, turismo e austeridade na Copa de 2014.
Faça deste programa o mais querido da TV Aberta São Paulo. Vote e concorra a prêmios. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. Muito bem, voltamos ao vivo com Câmara Aberta Sindical, hoje recebendo o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, CNTC, Levi Fernandes Pinto, e também o Lorival Figueiredo Melo, presidente da FEAC e secretário-geral da CNTC. Levi, tem uma pergunta de uma telespectadora, eu vou achar no meio da papelada aqui, prometo, tá? Ela quer saber há quanto tempo você preside a CNTC? Há 1 ano e 8 meses, especificamente. Nós já estamos há um pouco mais, fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, quando o ex-presidente Almeida teve problemas de saúde, afastou, eu fiquei interinamente nesse período. Uma vez já próximo ao processo eleitoral, os companheiros entenderam que devíamos encabeçar uma chapa e assumimos a CNTC no dia 28 de fevereiro de 2013. Portanto, 1 ano e 7 meses, fez agora dia 28 de setembro. Perfeito. Eu quero aproveitar aqui, para mostrar alguns materiais sindicais, como fazemos em todos os programas. O Jornal da Força Sindical, unidade mobiliza trabalhadores e incendeia protesto. Eu incendeia aqui, menos, né? Paulinho destacou a unidade das centrais sindicais na condução do Dia Nacional de Mobilização e Luta, que culminou com greves em empresa e no transporte coletivo, além de manifestações de protestos contra a terceirização e pela pauta trabalhista. Mundo debate fim do trabalho infantil em Brasília e fala aqui da campanha salarial. Por falar em trabalho infantil, eu quero registrar que a última pesquisa nacional por amostragem de domicílio PNAD do IBGE registrou, para a nossa alegria, que caiu em 21% a incidência de trabalho infantil no Brasil. Isso eleva o nosso patamar civilizatório, porque a exploração de crianças, inclusive a exploração sexual no Brasil, ainda é uma das vergonhas nacionais. Temos aqui manifestações e uma especial do presidente Mota, presidente Luiz Carlos Mota, da Federação dos Comerciários e o conselho gestor aqui da emissora. Agradeço as presenças do presidente da CNTC, Levi Fernandes, e do secretário-geral Lorival Figueiredo, na TV Aberta São Paulo. Parabéns pela entrevista e pela participação. Lorival, vou passar aqui a pergunta dirigida ao Levi, mas vou passar para você. Depois, vou inverter a ordem aqui das coisas, tá? Pergunta o Jaime do Jardim Bonfilioli. Qual é a sua avaliação sobre a carga trabalhista que incide sobre o comércio? Acho que os encargos sociais, no caso, né? Eu acho que a questão no Brasil são duas coisas que a gente precisava rever. Realmente a questão da carga tributária é muito alta, mas a pergunta é a seguinte: se diminuirmos ela, vai reverter em favor de quem? Do lucro das empresas só? E qual será a vantagem dos trabalhadores? Porque a gente fala muito em redução de custos, mas todas as reduções que foram feitas nos últimos anos não gerou nenhum emprego e nem garantiu o emprego de ninguém. Ao contrário, houve demissões, né? Então, eu acho que a gente precisa, realmente, há uma carga tributária muito alta, mas é preciso discutir isso com muita responsabilidade, porque não basta diminuir a carga tributária e o resultado irá para quem? Então, nós temos que entender que nós estamos vendo aí perguntas sobre as negociações coletivas e no nosso setor, infelizmente, é muito endurecida essas questões. Como o próprio presidente colocou, às vezes elas demoram um pouco porque os dirigentes sindicais não se curvam à exigência do setor patronal, que só alega que está tendo prejuízo. Quando a gente vê as lojas, vê o movimento crescendo cada dia mais. Num país de pleno emprego, não tem lucro? Tem lucro e a gente sabe que tem. Mas é extremamente sempre difícil, porque eu acho, Franzinho, que a gente perdeu um passo muito grande com a emenda 45, que evitou que as entidades sindicais, se não têm um comum acordo, que é um absurdo, possa buscar a justiça como mediadora. Não que nós somos defensores de levar tudo à justiça, mas há momentos que você não tem saída. Ou você instaura uma greve, ou você busca alguém para mediar um entendimento mostrando os prejuízos que a categoria está tendo. Então, nós perdemos isso com a emenda 45, porque é um absurdo que se tem no Brasil, que para entrar com um dissídio coletivo, o sindicato tem que ter o comum acordo patronal. Nunca vai ter o comum acordo patronal. É um absurdo que a gente está vendo a extinção dos dissídios quando eles chegam ao tribunal. Perfeito. É uma contradição, né, e que, inclusive, depõe contra a prática e a própria experiência do movimento sindical. As pessoas, de um modo geral,
não conhece como é que é o rito sindical e nem tem obrigação de conhecer. O sindicalismo, o trabalhador não gosta de fazer greve, não é verdade. A greve é um transtorno na vida do peão, de qualquer trabalhador, de um bancário que está em greve agora. Altera toda a rotina dele, ele não sabe se ele vai receber os dias parados, não sabe se vai receber o bilhete azul quando retorna ao trabalho, de modo que o movimento sindical, sabendo disso, sempre leva a negociação até a exaustão. E aí, não havendo acordo, se procura justamente a mediação do Estado, que é a Justiça do Trabalho. O Getúlio Vargas, lá atrás, quando concebeu a Justiça do Trabalho, concebeu com essa, se eu estiver errado, o Levi me corrija, com essa preocupação de que ela fosse justamente uma força de intermediação quando havia um conflito. O que o Lorival está falando dessa Emenda 45, eu considero, no momento em que nós comemoramos os 25 anos deste livrinho importante aqui, considero um retrocesso. Só para a gente poder simplificar, é a mesma coisa que se você sofrer algum dano de alguém, você, para poder reclamar esse dano, tem que ter como um acordo da pessoa que te causou. Dele. Não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Então, essa que é um erro que se cometeu e que não que estamos aqui defendendo que tudo deva ir para a justiça. É aquilo que você está colocando, nós estamos vendo aí os companheiros dos bancários que lutam, que vão para a rua, que fazem ingresso, fecham a agência bancária e que cada vez mais o poder que mais ganha nesse país endurece as negociações. Perfeito. Ofereceram mísero e INPC quando você viu os balanços publicados de Itaú, de Bradesco e de outros lucros astronômicos, inclusive o Diese publicou ontem uma nota técnica dos lucros dos bancos, não é lucro desprezível, absolutamente. Levi, presidente da CNTC, pergunta aqui o Álvaro da Lapa. Aliás, Álvaro era o nome do meu pai. A categoria comercial tem progredido sindicalmente e tem se organizado politicamente? Como se dão as formações sindical e política da categoria? E eu pergunto mais, por que uma categoria tão numerosa tem tão poucos vereadores, tão poucos deputados estaduais e tão poucos deputados federais? Não era para ter mais gente nos parlamentos? Era realmente. O Álvaro é muito feliz quando questiona isso. E a CNTC, quando assumimos, e nós temos um slogan na CNTC, que a CNTC somos todos nós. E realmente nós temos levado a fim com essa determinação e temos buscado hoje uma agenda positiva, onde nós estamos junto ao Poder Executivo, ouvindo os ministérios, vendo quais as possibilidades, o que o trabalhador tem de direito, o que a confederação ou diretamente as federações, os sindicatos podem, através de convênios, de negociações, buscar alguma coisa que melhore um pouco essa condição de trabalho dos comerciários. E, ao mesmo tempo, como nós falamos agora há pouco da agenda positiva, a CNTC está buscando se aprimorar e está tentando trazer os comerciários de todo esse país para a CNTC para que ele, vamos dizer assim, melhore mais a condição política. Né? Nós precisamos realmente ter nas câmaras municipais, nos estados e no próprio parlamento, no Congresso, nós precisamos de mais trabalhadores comerciários. Temos pouquíssimos representantes, acho que isso é o fruto de um trabalho que nós estamos começando agora, a CNTC tem buscado inovar nesse sentido. Os sindicatos têm procurado fazer congressos, têm procurado buscar um maior esclarecimento, trazendo pessoas para mostrar que nós temos que viver política. Sim, eu acho que a política hoje, ela faz parte de todo o segmento, de todo brasileiro. Não quer dizer que uma entidade sindical tem que dizer que ele é simpatizante disso ou aquele partido. Até porque, se nós representamos uma gama tão grande, nós não vamos nunca representar um partido de todos. Claro. Mas temos que levar a política sindical e a política também para que o trabalhador se profissionalize e busque esses espaços. E nós temos certeza que nós estamos fazendo um trabalho de quê? Olha, vamos trazer primeiro os dirigentes sindicais, vamos procurar trabalhar isso com eles, ampliar esse conhecimento para que eles possam, nas suas bases, fazer esse trabalho e aumentar essa dinâmica. Perfeito. Lorival, já que a bancada ruralista é tão grande, é preciso aumentar a bancada comerciária, né? É verdade. Ou pelo menos começar a formar uma bancada comerciária. A grande dificuldade nossa, né, Franzinho, que o povo precisa entender, é que é o poder econômico, que pressiona muito, né? Custa caro. Quer dizer, as campanhas parece que propositalmente são muito caras, são feitas para barão, né? Então é complicado para o movimento sindical
que muitas vezes não é entendido quando lança um candidato. Às vezes os próprios trabalhadores não dão os respaldos. Eu acho que o trabalhador precisa entender que nós não podemos continuar a ter um Congresso totalmente patronal, um Congresso que fecha as portas aos trabalhadores. Agora o presidente limitou a entrada dentro do Congresso Nacional, impediu as manifestações, impediu a nossa participação hoje nas comissões para discutir os grandes temas e estão aí tentando enfiar a goela abaixo a maldita terceirização. Perfeito. Nós temos uma reportagem, eu vou chamar daqui a pouquinho, porque eu quero fazer 2 comentários antes da matéria. Eu disse que conheci um ilustre e histórico mineiro ontem em São Paulo, no Sindicato de Engenheiros, aqui na rua Genebra 25, no centro da capital, que foi o Clodesmith Riani, aos 93 anos de idade, foi presidente da CNTI, trabalhador eletricitário na origem e foi o último presidente do Comando Geral dos Trabalhadores, posto na ilegalidade pelo golpe de 1º de abril de 64. Então eu tive a honra de ir lá entrevistar o Riani e, no bom sentido, colher um depoimento que nós vamos mostrar oportunamente aqui no programa. E a matéria que nós vamos apresentar agora se refere à exibição de um filme que aconteceu na semana passada na sede da Força Sindical, na rua Rocha Pombo, aqui na região da Liberdade, entre a Liberdade e a Aclimação, região central de São Paulo. O filme Dossiê Jango é um documentário que especula sobre a possibilidade do presidente Jango ter sido assassinado por envenenamento. Reencontrei lá grandes amigos, inclusive o João Vicente Goulart, meu amigo, e a sua esposa Verônica, que desde abril, dia 30 de abril, nós não víamos e nos reencontramos. Vamos à matéria, daqui a pouco voltamos com o Lorival e com o Levi para falar dos comerciários. Manifestação hoje, manifestação pacífica, realmente. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O Centro de Memória Sindical e a Força Sindical promoveram, dia 26, a exibição do filme Dossiê Jango, do diretor Paulo Henrique Fontinelli. Me arrepiou tudo porque eu só era amigo do Jango, um amigo mesmo. Eu sempre defendi que o Jango foi morto, foi matado. Eu falava isso. Agora vem vindo à tona mesmo aquilo que eu sempre defendi. O evento foi seguido de debate sobre as polêmicas em torno da morte, em 1976, do ex-presidente João Goulart. Então é importante esse debate porque resgata a história. E resgatar a história é uma maneira de a gente acertar no futuro e também ver os problemas que tivemos no passado para que a gente delimite nossas ações e possamos cada vez mais representar melhor a nossa população. O Centro de Memória, quando ele foi criado, já foi criado com esse intuito na década de 80 para que resgatasse a história que também estava se perdendo, né? Que a ditadura assumiu com muitos documentos, então tem muitas coisas que foi tirado dos trabalhadores. E o Centro de Memória tem esse papel de resgatar isso, para que a gente consiga contar a nossa verdadeira história. Participou do debate o filho de Jango e presidente do Instituto João Goulart, João Vicente Goulart. Uma grande satisfação sempre estar aqui com a classe trabalhadora, porque foi um dos estandartes e um dos esteios que segurou e pela qual o presidente João Goulart lutou, morreu, caiu do exílio, foi sempre em função da luta pelos trabalhadores brasileiros. Então, para nós é uma satisfação imensa estar hoje aqui. Manifestação hoje, manifestação pacífica, realmente. Muito bem, vimos aí uma rápida reportagem sobre... Aliás, eu recomendo que quem gosta da história brasileira, há 2 filmes importantes sobre o Jango. O Jango, do Silvio Tendler, que é um filme dos anos 80, lançado ainda durante a ditadura, e também o Dossiê Jango agora, do Paulo Henrique Fontinelli, se não me engano é o nome do diretor. Nós, antes do programa, conversávamos aqui com o Lorival sobre a questão da memória sindical. A gente faz tanta coisa, acaba não tendo tempo de relembrar eventos e fatos da nossa história, alguns até a gente teve participação. E o Centro de Memória Sindical, ele foi fundado nos anos 80. Eu quero aqui lembrar o papel importante do Sérgio Gomes do Alboré e da Carme Lúcia Evangelho, que tocou durante muitos anos o Centro de Memória Sindical. São pessoas que têm uma dedicação e merecem o nosso reconhecimento. Levi, há uma pergunta aqui do Francisco da Lapa que eu gostaria de passar para você.
Ele quer saber se a terceirização é forte e é também irreversível na área do comércio. Forte. Terceirização vem muito forte e o que nós precisamos combater é a forma indiscriminada como querem fazer. A CNTC não concorda, isso não só a CNTC, mas as confederações de trabalhadores. Nós estamos reunidos lá em Brasília, temos buscado segurar essa questão aí. O que querem é a terceirização de um modo indiscriminado. Não é a terceirização, eles querem início, meio e fim, o que nós jamais concordaremos. Agora, que ela está presente no comércio, está. Irreversível, até certo ponto, quando nós falamos da terceirização na atividade principal, eu acho que aí nós conseguimos. Isso aí conseguiremos se houver o bom senso da classe política e não votar essa aberração. Né? E que nós cremos perfeitamente que não farão jamais um absurdo disso. Isso seria chamado mais uma aberração que aconteceria com os trabalhadores. Agora, em alguns setores, como limpeza, como manutenção, eu acho que isso já existe há algum tempo. E nós não somos totalmente, vamos dizer, mas a CNTC, as confederações, são totalmente contra a terceirização? Não, a terceirização, desde que o trabalhador receba exatamente igual ao trabalhador contratado, e desde que ele tenha as mesmas garantias, as mesmas benesses, eu acho que até é viável. O que não pode existir é que no Brasil terceirização é sinônimo de precarização. E cria um trabalhador de segunda classe. E cria um trabalhador de segunda classe. E hoje isso já passa a uma terceirização até a quarteirização. Quer dizer, o trabalhador veste um uniforme diferente, executa a mesma tarefa. Um ganha X, o outro ganha menos 2, 3X. Isso é inadmissível e nós não podemos concordar. Perfeito. Rapidamente, o Nildo Nogueira manda um comentário aqui, e o Nildo participa de todos os programas, tem aqui um espaço especial, né? Para haver mais políticos sindicalistas, o que precisa é mudar a postura dos dirigentes, ou seja, tem que trabalhar desde o início de sua gestão, com os trabalhadores da base que ele defende, e não apenas um ano antes de fazer a campanha. Com isso, o dirigente vai adquirindo confiabilidade e densidade. A população quer pessoas que os defendam. É correto. Lorival, Edna do Centro pergunta sobre campanhas salariais. Os comerciários estão em campanha salarial. Os sindicatos fazem as campanhas junto com as federações. E até que ponto a CNTC dá suporte? A CNTC, ela orienta, ela propicia, digamos, um atendimento jurídico, eventualmente deslocar um técnico do DIESE, tem essa possibilidade ou não? A CNTC, Franzinho, nós estamos aí há pouco mais de um ano à frente da CNTC, ela hoje está iniciando um trabalho de uma negociação nacional. Nós estamos já com um grupo de trabalho e o objetivo é que a gente faça negociações com os grandes grupos, principalmente os grupos internacionais que estão instalados dentro do país, e nós já estamos fazendo esse trabalho para começar com grandes grupos. A ideia é, inclusive, montarmos uma pauta única a nível nacional, fecharmos com os sindicatos e com as federações um trabalho conjunto na defesa dos comerciários da área de serviços. Esse trabalho está sendo feito, inclusive a CNTC hoje está se voltando a participar internacionalmente dos debates, a questão das grandes redes. Estaremos participando agora, a semana que vem, com o presidente na Argentina, sobre a questão dos grandes grupos internacionais, porque você não está numa ilha, você vive no mundo e você precisa saber como é que é a tratativa lá fora dessas redes com os seus trabalhadores, para que a gente seja não só solidário com aquilo que está de errado, mas trazer alguma coisa nova para a defesa dos trabalhadores brasileiros. A CNTC está montando esse departamento de negociação e nós estaremos, a partir de muito próximo, fazendo negociação a nível nacional. Perfeito. Levi Fernandes Pinto, presidente da CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. O tempo voa. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Então eu quero reafirmar os agradecimentos, a sua participação. Quero dizer que este programa é uma tribuna aberta à presença dos dirigentes sindicais, de qualquer tendência, qualquer categoria profissional. E abrir aqui para suas considerações finais
enquanto líder máximo da categoria no país. Obrigado, Franzinho. Eu quero dizer para os comerciários, como eu disse agora há pouco, quando da regulamentação da profissão de comerciários, entendemos que essa regulamentação, da forma que foi feita, não é a ideal, mas foi a possível. Mas tenho a certeza, a CNTC, junto com a sua diretoria, junto com as federações, com os sindicatos, irá buscar intensamente a melhoria nessas condições, não cessará de buscar o consenso e vamos tentar, juntos, com aqueles órgãos nossos, que a CNTC somos todos nós, melhorar tudo isso. É um prazer imenso estar aqui. Te agradecemos muito esse espaço cedido à CNTC, a nós, para podermos mostrar um pouquinho daquilo que a gente pensa. Agradecer a participação, né, dos telespectadores, isso é de suma importância, e dizer que nós na CNTC também continuamos à disposição. Às vezes a gente deixou de passar alguma informação que eles queriam. Entre em contato com a CNTC, será um imenso prazer fazer isso, e estaremos sempre à disposição se uma nova oportunidade surgir, e agradecemos imensamente essa deferência dada à nossa pessoa. Perfeito, muitíssimo obrigado. Antes de passar para o Lorival, eu quero registrar um cartaz aqui do 22º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo, Brasil hoje, desafios e perspectiva das lideranças sindicais. Está batendo a luz aqui, mas acho que é de 15 a 17 de outubro, em São Paulo. Vai ser em São Pedro, em Águas de São Pedro, eu não sei exatamente a cidade. São Pedro, em São Pedro. Então, a CNTC vai participar? Vai. Perfeito. O Lorival estará, inclusive, fazendo parte lá com um tema sobre o assunto. Um dos painéis. Um dos painéis será ministrado pelo nosso companheiro Lorival. Lorival, foi uma alegria te reencontrar, né? Fazia tempo que a gente não se via. Obrigado pela sua gentileza de vir aqui nos visitar e faça as suas considerações finais. Você tem 30 segundos. Bom, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, veja que você falou aqui de João Goulart, como mudar as coisas, né? O capital conseguiu mudar as coisas, né? Hoje o movimento sindical, para debate com planejamento com o ministro da Fazenda. Na época de João Goulart, nós debatimos com o ministro do Trabalho. Correto. Era a figura mais importante que nós tínhamos no Brasil depois do presidente. Perfeito. Ele que viajava o Brasil inteiro para fazer a negociação. Hoje, a gente se curva ao capitalismo, já começando com o próprio governo, que coloca como interlocutor o ministro da Fazenda ou o ministro do Planejamento. Franzinho, obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição na CNTC e na FEAC. Muito obrigado por essa oportunidade. Perfeito. Espero que a gente tenha feito um bom programa. Vou aqui para os finalmente e fazer algumas observações. A certa altura da fala, o Levi disse assim, se referia aos ouvintes, mas você não errou não, sabe por quê? Porque este programa passa também na rádio web da Agência Sindical. Então tem ouvinte lá escutando por isso tomei a liberdade. A sua mensagem e depois nós reproduziremos, dada a importância do programa, durante a programação, até a gente depois avisa lá o pessoal da CNTC, da comunicação. Eu mencionei aqui a nossa Constituição, né, de 88, eu participei do processo constituinte, certamente todos nós aqui participamos, foi uma belíssima luta cívica do povo brasileiro, eu sinto orgulho de ter essa Constituição, há coisas a serem aperfeiçoadas, mas é verdadeiramente uma peça muito avançada do ponto de vista político. E antes de vir para o programa, hoje eu queria saber sobre terceirização, porque o site da CUT disse que o PL 4.330, por injunção da CUT, etc., não será mais posto em votação. Como eu não acredito que ninguém faça nada sozinho, tanto que Jesus Cristo, sendo Deus, chamou mais 12, eu liguei para o Toninho do DIAP e o Toninho me disse que tudo caminha para que o projeto nefasto verdadeiramente não seja posto em votação. Então nós vamos atrás dessa informação e queremos ter a alegria de dar essa boa notícia aqui no Câmara Aberta Sindical, mas vai ficar para uma próxima quarta-feira. Lorival, Levi e a todos os comerciários, desejamos que amanhã a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários seja um sucesso e será na Assembleia Legislativa e repercutiremos aqui em programas seguintes o que lá aconteceu e seus desdobramentos. Aos que nos acompanharam até agora,
e nos acompanham sempre. Um grande abraço e até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical, sempre debatendo o mundo do trabalho.